And the only way you will gain Christ is when these eyes start shedding tears of remorse. I'm sorry, Lord. Forgive me, Lord. I have sinned against you, Lord. I've done everything evil in your sight, Lord. I'm begging you, have mercy on this piece of wreck. Bishop Murray. Thank you, Lord, for being you. Thank you, Lord, the never-changing God, the ever-faithful God, the ever-loyal God. Thank you for you, Lord Jesus. Oi, pra quem não me conhece, eu sou o Hiro e eu preciso te dizer: aceite os seus pecados. E sim, definitivamente o título desse vídeo não é um clickbait. E talvez, agora que eu falei isso, você deve estar começando a se questionar se isso realmente está certo. Tipo, como assim um cristão, que é a pessoa que deveria mais odiar o próprio pecado, tá chegando na internet falando para outros cristãos aceitarem os seus próprios? E de certa forma, você até que está certo em se questionar. Mas talvez o que eu tenho a dizer não seja exatamente como você pensa e também não totalmente como você imagina. E é por isso que eu tô aqui, para te explicar exatamente em qual sentido isso se encaixa. Então fica comigo até o final, porque eu tenho a certeza que você vai sair desse vídeo tendo uma visão totalmente diferente dos seus próprios erros e falhas. Para iniciar esse vídeo, eu gostaria de começar apresentando alguns versículos que vão totalmente contra essa ideia, porque durante toda a Bíblia nós lemos versículos que vão totalmente contra isso, como Mateus capítulo 5, versículo 30, e se a sua mão direita o fizer tropeçar, corte-a e jogue-a fora, é melhor perder uma parte do corpo do que o corpo inteiro ser lançado no inferno. Ou então, Romanos capítulo 6, versículo 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, por que mediante a tantos versículos eu reafirmo que nós devemos aceitar os nossos pecados? E é até que bem simples a resposta. A Bíblia sim afirma que nós devemos buscar não pecar, mas ela também afirma que nós não devemos ficar nos martirizando pelos pecados que nós já cometemos. Isaías 43, 25, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Coríntios 5, 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você, como pecador, não só pode, como deve aceitar que peca, deve aceitar que comete erros e que vai cometer ainda mais, independente do quão imerso em sua fé você estiver. Você deve parar de deixar os seus erros te assombrarem e te limitarem a crescer como ser humano. Afinal de contas, não é graças a eles que você é quem você é nesse exato momento. Davi, mesmo falando diretamente com Deus, cometeu adultério. Pedro, mesmo convivendo com o próprio Deus, o negou. Salomão, mesmo sendo descrito como não apenas o homem mais sábio de sua época, mas o homem mais sábio que já passou por esta terra, caiu em luxúria e acabou tendo ao todo mais de 1000 esposas e concubinas. Entendeu agora onde eu quero chegar? Ninguém está isento de pecado, independente do quão próximo de Deus essa pessoa está. Isso quer dizer que devemos parar de nos aproximarmos de Deus ao mesmo tempo em que tentamos nos santificarmos? Óbvio que não. Mas aceitar os nossos pecados é nos colocar no nosso lugar. É ter humildade o suficiente para entender que você é podre como qualquer um, que você não é diferente e que você não vai ser diferente só porque conhece Deus e a verdade. Porque conhecer a Deus não te coloca em um posto de perfeição, como se conhecer Ele te desse o dever de ser superior aos outros e não ter o direito de pecar. Só te coloca em um estágio de reconciliação até um determinado tempo, onde você entra em um loop de pecar, se arrepender, pedir perdão e evoluir como ser humano. E isso, óbvio, até te faz chegar em um ponto onde o pecado é cada vez menos frequente, mas nunca te faz chegar a um ponto de perfeição onde você simplesmente não peca mais. Além do mais, não é esse ciclo que te garante a salvação, ele apenas mostra que você ainda está lutando para se manter de pé diante de Deus. Até porque você não é salvo porque pecou menos que os demais, mas sim porque mesmo pecando, continua tentando se reconciliar com Deus e se sacrificando para fazer a vontade dele. E isso, meu amigo, é o que chamamos de demonstração de amor. E como nosso Deus é bom e infinito nisso, ele acaba sendo recíproco com o amor que você tenta demonstrar a ele.
E no fim, você não é salvo pelo seu bom comportamento ou por ter cometido menos pecados. Você é salvo porque Deus foi recíproco com o amor que você tentou demonstrar a Ele. Graças a isso, Ele te tomou para si. Por isso, você deve parar de se culpar por erros que você já cometeu, ou pelo menos não deixar que eles afetem a pessoa que você já se tornou. Isso, é claro, é um processo. Eu não vou negar e dizer que você vai poder ou conseguir isso de um dia para a noite, mas para te incentivar a começar esse processo, eu vou te contar uma última coisa que você precisa saber. Cada vez que você não consegue se perdoar pelos erros que você cometeu, você está afirmando indiretamente que o sacrifício que Cristo fez por você não foi suficiente. Você está indiretamente dizendo que o seu pecado é maior que o sacrifício que Ele fez justamente para perdoar os pecados que você cometeu. Isso, óbvio, mostra uma parte sua arrependida que faria o certo se tivesse a chance novamente, o que é admirável, mas também demonstra uma parte do seu ego que não aceita que errou, que não admite que erra, que se acha mais que os outros ao ponto de não aceitar que é falho e que pode errar como todo mundo. E eu posso até estar falando de uma forma bem dura, mas saiba que os erros do passado afetam todos ao nosso redor, principalmente aqueles que moldaram seu caráter usando esses mesmos erros como combustível. Por isso, entenda, como eu disse, tudo isso é um processo que só você e Deus podem viver juntos. Essa culpa e esse arrependimento que você sente são apenas os resquícios das impurezas que ainda restam, enquanto Deus te forja, usando os teus próprios erros para te tornar mais forte. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui e por ter me dado a chance de espalhar o que eu creio e tenho fé. Até o próximo vídeo.